Também pela Libertadores, o Bahia venceu o Nacional do Uruguai. Primeira vitória do Bahia fora do Brasil numa Liberta. Um dia de lindas imagens em Montevidéu. Pôr do sol uruguaio, bebezinho fofinho no colinho da mãe e homenagem ao goleiro brasileiro Manga, campeão da Libertadores de 71 pelo Nacional, que morreu ontem. Com o jogo valendo, mais momentos bonitos, como a batida de falta do Lúcio Rodrigues, do Bahia, do meio da rua. Passou com perigo. A meia bicicleta do Eraso, do Nacional, também foi bonita. Parou no goleiro Ronaldo. Mas o ápice da noite foi o golaço do Eric Pulga. Jogada toda bonita, ó. O corta-luz do Jean Lucas e o tapa consciente do Pulga. Lindo, lindo. Dá uma olhada por esse ângulo para ver a curva que a bola faz. Bonito demais. Um tapa consciente. E 36 anos depois, o Bahia voltou a vencer uma partida na fase de grupos da Libertadores. Bora, Bahia! Primeira vitória na fase de grupos, mas primeira vitória. Lembrou do Corinthians, too much de Palmeiras e Corinthians que voltam a se enfrentar no final de semana pelo Campeonato Brasileiro na Arena Barueri. Olha lá, Parque Central em Montevidéu, a primeira vitória do Bahia num jogo fora de casa pela Copa Libertadores. Isso na história do Bahia. Rogério Ceni, Leonardo Bertozzi, jamais perdeu na Libertadores como técnico. Hoje derrotou o Nacional. Olha aí, e vamos lembrar, né? A primeira vitória no exterior do Bahia em Libertadores, também um feito marcante e com autoridade. Não é um campo fácil de jogar, né? Torcida próxima, que pressiona, torcida apaixonada. E o Bahia jogou com uma maturidade, com uma segurança, controlou o jogo em vários momentos. E tem alguns jogadores fazendo um começo de temporada especial, né? Esse é o Jean Lucas e o Eric Pulga, uma das melhores contratações do futebol brasileiro na temporada. Todo gol da vitória do Bahia. E um golaço, né? Uma bola que ele pega ali, uma bola difícil. Muita gente queria o cara, ele tá justificando a contratação, né, Léo? Está num grupo duro, num grupo que tem 4 times que são possíveis candidatos. Agora o Nacional já começa a ficar um pouquinho para trás, né? Mas num grupo em que você não entra com certeza de classificar, ganhar jogos fora de casa é fundamental. Aumenta muito a pressão no Colorado, né? Que pega o Atlético Nacional, jogo difícil também, mas o Bahia, somando esses 4 pontos em 2 jogos, né? É muito importante para esse começo. Bahia vinha jogando bem, né, André? Mas não estava conseguindo vencer os jogos. Hoje aconteceu. O Rogério declarando algumas verdades, né? Sobre fechar jogos e ser capaz de não só controlar, se colocar na frente, mas terminar o trabalho, né? Porque senão a sensação é ruim. Mas a vibração do time hoje foi, desde o início da partida, muito clara de uma equipe determinada a fazer o trabalho completo, né? Se colocou na frente com esse lindo gol e depois fez, na minha opinião, o que era necessário fazer para ganhar. É muito importante o resultado para a confiança, né? O Bahia vai, como dizia o velho mestre, galgando etapas. Passou pela fase preliminar, está na fase de grupos pensando em chegar ao mata-mata. Um objetivo à frente do outro, mas um dia após o outro também. A vibração dos jogadores ao final, depois do apito, quando o Bahia sacramentou essa vitória, foi uma coisa muito bonita de ver. Todos os jogadores, a comissão técnica dentro do campo também. E o Bahia vai escrevendo uma história legal de acompanhar em 2025. O clube vai ficando maior. E é literalmente isso que acontece. O clube fica maior quando a competição sul-americana passa a ser uma realidade e com sucesso até agora. Dorme na liderança do Grupo F da fase de grupos da Libertadores. Se chegar no mata-mata, Fonte Nova lotada, pode ir complicando os outros, pode ir avançando. Não parece que é um time que ficou 36 anos sem jogar Libertadores. Foi muito bem contra o Inter, foi melhor que o Inter, apesar do empate. E hoje, como o Léo falou, praticamente não sofreu, atuação segura. O David Duarte foi muito bem na zaga ali com o Canu. David Duarte sendo titular por uma opção do Rogério Ceni. Popular DVD. Exatamente. Luciano Juba de novo muito bem ali pelo lado esquerdo, hoje tendo que trabalhar mais defensivamente. Né? E já virou normal o Eric Pulga decidindo, né? Um jogador que saiu barato. Acabou? Acabou, Fora Esporte. Tem mais linha de passe amanhã. 5, 6 dias fora de casa, com esse calendário corrido. E mais uma vez o grupo mostrou a força, né? Conseguimos jogar em alto nível. Fizemos o que o jogo pediu, um adversário extremamente difícil, casa cheia, é uma Libertadores, então feliz por estar fazendo parte dessa história, por ser o primeiro triunfo fora de casa na Libertadores, então
Eu acho que isso demonstra que o nosso grupo tem potencial para ir longe e, se Deus quiser, a gente vai conseguir avançar nessa fase. Uma sensação incrível, né? Hoje entramos na história do clube, né? Primeiro triunfo fora de casa numa Libertadores. Esperamos que seja o primeiro de muitos, né? Na sequência agora da competição. Acreditamos que estamos no caminho certo. Eu acho que a gente vem quebrando o tabu, né? Eu acho que isso é muito importante. Muito feliz, gratificante estar disputando Libertadores com a camisa do Bahia. A gente segue fazendo história. E os torcedores também que vêm nos apoiando, os torcedores que nunca conseguiram ver o Bahia na Libertadores, agora estão podendo ver, estão podendo desfrutar desse momento junto com todos nós. Eu acho que nós fizemos um bom jogo hoje, ainda poderíamos ter prendido um pouco mais a bola, ter ficado um pouco mais com a bola. Perdemos gols como perdemos em outros jogos, mas eu acho que a Libertadores lhe traz uma maturidade muito grande, traz uma experiência muito grande para os jogadores. Acho que é importante até pela história do clube. É a primeira vitória ou não? Primeiro triunfo do Bahia na história na Libertadores. Então eu acho que é muito importante até para a história do clube, para a grandeza, para onde a gente quer caminhar no futuro, ter essa experiência. E nós não ganhamos de uma equipe qualquer, nós ganhamos de um campeão de Libertadores, nós ganhamos de uma equipe que tem tradição na história e que não é fácil para ninguém vir jogar aqui, independente do momento, não é fácil para você. Em Copa Libertadores é muito difícil sempre enfrentar o Nacional. Eu acho que manter o 0 no placar fora de casa em Copa Libertadores é algo que é para poucos. Hoje uma partida perfeita no sentido defensivo, acho que isso é de se comemorar. Fazia já alguns jogos, né, que a gente sofria gols e uma média de gols que aumentou nos últimos jogos, hoje passar com 0 foi importante. O próximo jogo do Bahia pela Conmebol Libertadores será contra o Atlético Nacional da Colômbia em Salvador. Antes disso, a equipe do técnico Rogério Ceni enfrenta o Mirassol no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Obrigado, Vlad. Vamos aos números. Aí o título, ó. Bahia colocou o jogo no bolso em Montevidéu. 55% de posse do esquadrão. 13-11 em finalizações, aí a vantagem é um pouco maior, né, do time uruguaio, do Nacional. Finalizações certas, 5-2, 21 ações na área rival do Bahia, aí vantagem do Tricolor contra 18 do Nacional. Bahia venceu mais duelos, 71 contra 44. E essa última linha me chama a atenção. Quer dizer, chegou junto para ganhar os duelos. Jean Lucas jogando muito bem, né? O golaço do Eric Pulga, Cauli. O time do Bahia tá arrumadinho, seu Elton. E Bolso tá escrito ali que é o apelido do Nacional, né? Por isso tá ali o Bolso com B maiúsculo. Nossa, a equipe é muito sagaz, né? Impressionante. Mas o Bahia fez um jogo muito bom contra o Nacional. Eu acho que eu ressaltei essa questão do Cerro Porteño, né? De uma equipe que é tradicional no futebol internacional. O Nacional tem títulos de Libertadores. O Nacional foi campeão da Libertadores no ano em que o Bahia foi campeão brasileiro, 1988. A edição de 88, né? A final aconteceu em 89. É uma equipe que tem essa tradição e que no futebol uruguaio, junto com o Peñarol, é muito respeitado. O Peñarol vive até situações melhores, né? Dentro da Libertadores, chegou à semifinal, foi um time que incomodou o Botafogo no ano passado, apesar da goleada do Botafogo, fez uma campanha de eliminar brasileiro também. Então, enfrentar no Gran Parque Central um time como o Nacional é difícil. Foi o primeiro jogo com atmosfera de torcida pressionando que o Bahia enfrentou na Libertadores desse ano, né? Porque contra o Strongest foi muito mais pela altitude, contra o Boston River praticamente não tinha torcida, foi no estádio Centenário, um estádio gigantesco. Então foi uma prova de fogo para essa equipe do Bahia e soube lidar muito bem com os cenários, Edu. A defesa fez muita diferença, o David Duarte fez um grande jogo, foi um dos melhores jogadores em campo, inclusive participou do gol, né, na jogada do gol. O Nacional se fechou muito bem, muitas vezes fazendo linha de 5, porque jogou com 3 zagueiros, o Bahia teve dificuldades de entrar na área. No segundo tempo sai o gol do Eric Pulga e aí o time soube lidar com uma situação que estava sendo adversa nos últimos jogos e que acabou sendo também uma segunda vitória, né? Porque o time não sofreu gols e conseguiu lidar com a pressão adversária que não conseguiu contra o Corinthians, que levou o gol do Hector Hernandes, contra o Santos, que acabou levando uma virada, contra o Ceará, acho que menos, porque já tinha encaminhado um 3-0, mas levou 2 gols, levou um susto. Foi um time que saiu de campo sem levar gols na casa do adversário, num jogo de Libertadores e conquistando a sua primeira vitória fora do Brasil na competição. Então, acabou sendo um grande resultado, uma grande noite para o Bahia. A gente falou ontem da morte do goleiraço Manga, com tanta história. Ele tem história também no Nacional. E ele foi homenageado ali antes da bola rolar. A gente vê ali o protocolo
antirracismo. E o Manga, então, recebe essa homenagem. Brilhou no Equador e brilhou no Uruguai, além de ser campeão brasileiro. Então, uma bela homenagem aí ao goleiraço que nos deixou. É o Mejia com a camisa do Nacional, vestido pelo Manga. Bonita camisa, hein? Sim. É isso. E arremessar um objeto de vidro, perigoso um negócio desse. Sim. A gente tem também a imagem, porque ele estava quebrado, né? Sim. Parecia parecido com um frasco de perfume, mas a gente sabe que o líquido era outro, que provavelmente estava ali, né? E o Ronaldo acabou entregando para o árbitro. Até o Eraso, que estava ali, o atacante do Nacional, tentou tomar na mão dele. Ali a gente está vendo, ó, tentando esconder o objeto. Que pode dar punição para o Nacional. E aí o árbitro entregou para o quarto árbitro e fez até um indicativo para a polícia ir para aquela região ali atrás do gol, né? Para proteger o goleiro do Bahia. Então, um objeto perigosíssimo, passou raspando, inclusive, pelo Ronaldo. Uma garrafinha, né? Que é de vidro, né? Olha, ele faz o sinal no ombro, né? Questão também dos policiais, olha lá. Então, olha lá, passou perto do Ronaldo. Podia machucar bastante, hein? Bom, vamos dar uma olhada no belo gol do Eric Pulga de um jeito diferente. Análise tática para você. Jogada de um time que, se oferecer em espaço, é perigoso. Olha o David Duarte como sai e o Canu também subindo, né? E aí a gente vê como o David Duarte faz essa jogada e acha um passe entre linhas, porque os zagueiros do Bahia são orientados a fazer isso, né? Tentar passes verticais para romper linhas. Acontece, a bola entra na zona Cauli, que eu chamo essa zona entre os volantes e a linha defensiva, onde ele circula muito bem. Ele jogou aberto pelo lado direito. Quando ele joga por ali, ele rende demais. Zona Cauli é muito bom. E o rendimento do Eric Pulga, o Eric Pulga ensaiou fazer esse gol umas 3 vezes nessa Libertadores. 2 contra o Internacional e 1 contra a equipe do Nacional. Conseguiu, depois de 3 ensaios, conseguiu marcar esse belo gol. Uma jogada que não é novidade no Bahia. Esse movimento dos pontas para finalizar acontece muito. O Pulga fazia muito gol no Ceará, mas chegou no Bahia também tá uma média muito boa, né? Sim, porque ele jogou no Uruguai. Se jogasse na Argentina, comparariam com o La Pulga, talvez. Pelo movimento dele, né, de sair do Ceará e ir para o Bahia, se esperava que fosse um cara que se adaptasse à elite do futebol brasileiro, nunca tinha disputado Série A nem Libertadores, não sentiu a competição e ter sido um cara fundamental nessa temporada. O Pulga tá ali picando, tirando sangue dos adversários. Exatamente. Ponto pra mim. E não tem... Tá perdendo de goleada. E não teve cachorro invadindo o campo dessa vez. Senão ia sobrar pro Doguinho.